composto do verbo explicar em espanhol. Explicar em espanhol. Então temos aí a primeira pessoa, pronome yo, eu, né? He explicado. Tu, segunda pessoa do singular. Has explicado. Terceira pessoa do singular. Él, ella, usted ha explicado. Primeira pessoa do plural. Nosotros, nosotras, hemos explicado. Segunda pessoa do plural. Vosotros, vosotras, habéis explicado. E a terceira do plural, terceira pessoa do plural, ellos, ellas e ustedes han explicado. Notem bem, voltamos um pouquinho aqui para o início. O que é que muda aí na construção desse verbo? Tem todos os pronomes aí. É apenas o verbo auxiliar. O verbo principal, explicar, continua igual, inalterável. Por quê? Porque ele é o verbo que está lá no particípio do verbo, explicado. Não é? Então, eu entendo, o primeiro caso aqui, yo he explicado. Então, eu não preciso colocar o pronome yo, quer dizer, eu. Não precisa. Quando eu digo he explicado, eu expliquei. Aí nós temos o pretérito perfeito composto. A segunda pessoa, tu. Não preciso colocar o pronome tu, escrever, né? Porque já fica subentendido quando eu digo assim, has explicado. Você explicou. Né? Tu, no caso. Tu explicaste, né? Terceira pessoa do singular, ele, ela ou você, você significa você em espanhol, ha explicado. Então aí nós temos a terceira pessoa do singular, e vocês vejam que não mudou somente o pronome, o verbo auxiliar, que se refere à terceira pessoa do singular. O verbo principal continua igual, explicado, não é? Está aí no pronome, no particípio, aliás. Então, as outras vozes também, olha só, nosotros, primeira pessoa do plural, ou nosotras, quer dizer, nós, né? Em espanhol, nós temos feminino também para nós, né? Hemos explicado. Né? Vosotros habéis explicado, ellos, ellas e ustedes han explicado. Então, o que nós queremos dizer? Que não é difícil aprender os tempos verbais. Aliás, eu gosto muito de explicar aos meus alunos que, como muita gente encontra dificuldade para o verbo, tanto em português como em espanhol, ou inglês, ou o idioma que for, a gente deve se aliar, não é? a esse inimigo para tentar realmente entender. Então não adianta você dizer assim, não gosto, não posso, porque o verbo indica ação. Ninguém pode falar um idioma sem se expressar com verbos. Então eu tenho que construir com verbo. Verbo é ação. Né? Então eu tenho que saber construir. E a única maneira é você se tornando amigo dos verbos. Não há outra. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos de pouquinho aprendendo o que é possível. No caso nosso agora, é o pretérito perfeito composto. É um tempo que fala do passado, mas que também une ao presente. Então, se você vê os exemplos que nós demos, todos eles têm que ver com a coisa que aconteceu, e algumas delas se faz referência ao presente também. Quer dizer, o que foi publicado está lá. Mas aconteceu, ele foi publicado, mas está lá na revista. Está lá o estudo publicado na revista, entenderam? Então não é difícil. É talvez complicado porque é outro idioma, né? Você vai ter dificuldade para entender algumas palavras. Mas primeiro você pega os pronomes, não é? Pronomes pessoais, para construir o que é a primeira pessoa do singular, o que é a segunda pessoa do singular, o que é a terceira pessoa do singular. Né? Primeiro conheça esses pronomes, né? Para poder construir o verbo nesse tempo, né? No tempo verbal, que é pretérito perfeito composto. Agora não é difícil. Né? Algumas palavras que aí em destaque são añade, está no texto, né? Del verbo añadir. Não é? Em português, significa acrescentar, agregar. Então, añadir significa acrescentar. Não é? Exemplo, está aí no próprio texto. El tabaco es un anorexígeno. Quita el apetito. Y por eso las personas que dejan de fumar engordan. Añade Basterra Gortari. Aí, o autor está dizendo que o tabaco, né, o fumo, é um anorexígeno. Tira o apetite. E por isso,
as pessoas que deixam de fumar engordam. Añade, quer dizer, acrescenta, né? Agrega, né? Basterra Gortari. Outras palavras também. Hallazgo significa achado em português. Né? Exemplo está no próprio texto. Isso hace muito mais relevante o hallazgo do estudo. Isso faz muito mais relevante, muito mais importante o achado desse estudo. Quer dizer, houve uma pesquisa e a conclusão é o que foi encontrado, né? Que realmente as pessoas que fumam engordam e tal. Outra palavra importante para vocês, cuidado, atenção aí. Queda, em espanhol, é do verbo quedar. Né? Em espanhol significa ficar, né? Em português. Não é queda de cair, não. Cuidado, porque esta palavra tem a mesma grafia da palavra queda em português, que em espanhol é caída, né? Queda, caída, né? Então, em português, a palavra queda é a pessoa cair, não é? Mas queda em espanhol significa ficar, né? Ficar. Isso aí é muito importante para que vocês não errem no momento que forem está respondendo, né? Outra vez eu digo, os verbos, nós começamos com o pretérito perfeito composto. Não significa que só existe esse tempo verbal. É como em português, né? Também tem presente indicativo e outros tempos verbais, né? Tem o pretérito perfeito simples, que é uma maneira também de falar do passado, etc. Mas eu gostaria de voltar lá na nossa questão, para que vocês saibam como devemos analisar. Né? Nós temos aí, o autor começa dizendo, deixar de fumar engorda, pero seguir haciéndolo também. Né? Então, deixar de fumar engorda, mas seguir fazendo também engorda. Essa é a conclusão a la que han llegado investigadores de la Universidad de Navarra, que han hecho un seguimiento de 7.565 personas durante 50 meses. Então, vejam vocês, o estudo foi sério. E o que foi que se encontrou? O hallazgo, o achado, foi que as pessoas que deixam de fumar engordam também. Então, isso aqui é muito importante para a compreensão do que vocês precisam para encontrar a resposta, certo? Então, o autor ainda dá alguns detalhes interessantes para a gente sobre essa pesquisa. Veja aí, está no texto da questão. Los datos se han ajustado por edad, sexo, índice de masa corporal inicial y estilo de vida, ha explicado el director del ensayo, Javier Basterra Gortari, por lo que el único factor que queda es el tabaquismo. Então, ele está dizendo que os dados, né, que trabalharam, né, se ajustaram pela idade, pelo sexo, índice de massa corporal inicial e estilo de vida. Isso foi explicado pelo diretor do ensaio desse trabalho, né, que é o Javier Basterra Gortari. Pelo que o único fator que fica é o tabaquismo. Então, a única coisa que se extrai de tudo isso, que ficou realmente, é o tabaquismo. O tabaquismo provoca que as pessoas engordem. Né? Se você deixa de fumar, engorda. Se você continuar fumando, também engorda. Então, esse texto é um texto científico, mas que serve de alerta para todos nós. Né? Aí está um texto relevante, nós podemos dizer assim, né? Um texto bem relevante. O estudo se ha publicado em la Revista Espanhola de Cardiologia. Então, esse estudo é um estudo sério. Por quê? Porque ele foi publicado na Revista Espanhola de Cardiologia. Então, não foi qualquer estudo, é uma coisa séria mesmo. Então, esse foi um estudo que foi publicado na Revista Espanhola de Cardiologia. Veja bem, essa frase que está aí para vocês vendo aí. O estudo se ha publicado. Então, está dizendo que realmente é uma terceira pessoa. O estudo foi publicado, né? Já está lá na revista, não é? Mas nós podemos lançar a mão desse estudo, nós podemos ver esse estudo e podemos comprovar os dados a que chegaram os investigadores. Então, é importante, como eu disse, entender o que está escrito e saber o que o autor da questão pede, não é? Qual é o anunciado que ele faz para nós. Então, às vezes, a gente quer responder da própria compreensão nossa, mas é o que o autor pede.
né? E ele continua falando sobre o tema, sobre a pesquisa. El tabaco es un anorexígeno, quita el apetito. Y por eso las personas que dejan de fumar engordan. Añade Basterra Gortari. Isso hace muito mais relevante o hallazgo do estudo. Já falamos sobre isso, né? Agora veja bem aí essa frase. Puesto em ordem, os que mais peso ganham são os que deixam de fumar. Então, colocando numa sequência, numa ordem sequencial, os que mais peso ganham, né, os que engordam mais, são os que deixam de fumar. Depois, os que continuam fumando, continuam no vício, né? E por último, aqueles que nunca fumaram, indica o investigador, o pesquisador. Por isso, olha o conselho. Lo mejor para manter uma vida saudável é não fumar nunca. Añade o pesquisador, quer dizer, acrescenta o pesquisador, né? Então, o melhor a fazer para manter uma vida saudável é o quê? É não fumar nunca. Então, com base nesse texto, que é um texto um pouco longo, nós podemos chegar a entender qual seria o melhor título para esse texto. Certo? Qual seria o melhor título? É esse? Letra A? O que vocês acham? Pensaram? Leram? Não? Bem, dou um tempo para vocês. Mas eu vou falar da letra B. O estudo mostra expectativa de vida dos fumantes. Será? C. Pessoas que fumam podem se tornar anoréxicas. D. Fumantes engordam mais que não fumantes. Será essa a resposta? Tabagismo como fator de emagrecimento. O texto fala disso? Como tabagismo como fator de crescimento? O que vocês acham? Então, é o momento de vocês refletirem. Leram, anotaram, pesquisaram? Então, a resposta correta está no próprio texto. Está aí sinalizado para vocês, né? Pues em ordem, os que mais peso ganham são os que deixam de fumar. Luego, os que siguen haciéndolo. E, por último, os que nunca han fumado, indica o investigador. Então, está muito claro no texto, apesar de estar em espanhol, e também tem os verbos aí, né? Então, han fumado. Quem? Eles. Então, está se referindo à terceira pessoa do plural. Eles han fumado, ou ellas han fumado. Então, indica realmente um posicionamento, certo? Então, é importante que vocês possam entender o tema da construção verbal, desse tempo verbal. Qual é o tempo verbal? Pretérito perfeito composto. Esse tempo é o pretérito perfeito composto. Fumantes engordam mais que não fumantes. Então a resposta está aí, já explicamos bem direitinho. Agora eu gostaria de concluir falando, né, que vocês devem buscar materiais escritos, né, em papel, pode ser em vários lugares da internet, né, em espanhol. Vocês vão encontrar, colocam lá no buscador, né, coloca a palavra lá e sai vários textos em espanhol, revistas, artigos, né, notícias, que você vai ler. Isso ajuda muito no conhecimento, certo? Estudem as questões do Enem 2010 e 2011. Nós vamos trabalhar com base em 2010 e 2011, né? E 2012 também. Então, o que eu quero? É que vocês possam realmente crescer. Não apenas para responder as questões, mas também para conhecer o espanhol, estudar o espanhol. Consiga também algum dicionário de espanhol. Pode ser impresso ou digital. Você pode encontrar, né, vários lugares que tem, né? Para ver algumas palavras, como são escritas e seu significado. É importante que vocês possam conseguir esse material, possam ter acesso a esse material. Não fique apenas com a questão do Enem, mas principalmente busquem sinalizar, sublinhar algumas palavras. Como eu falei, para aprender o idioma você tem que conhecer palavras avulsas do idioma. Por exemplo, você deve colocar lá perro. O que seria perro em espanhol, né? Então, você vai lá no dicionário, busca online e vai encontrar o significado, que é cachorro. Mas atenção, cuidado que a palavra cachorro se escreve como em português, significa filhote. Filhote, viu? Então é bem diferente. Então vocês têm que ter muito cuidado com palavras que têm grafia igual ao do português, mas têm significado diferente em espanhol. Não é? Como, por exemplo, escoba. Escoba, em espanhol, significa vassoura. Não é?
não é escova nossa, né? A escova nossa em espanhol se diz cepilho. Então, são coisas que precisamos entender. São questões, né, palavras que às vezes atrapalham um pouco, confundem um pouco, mas nós temos que fazer a distinção entre uma coisa e outra, certo? Então, as palavras heterossemânticas, chamados falsos amigos, é um perigo, porque às vezes nós podemos trocar todo o sentido de uma frase. Uma alternativa a gente pode realmente fazer errar. Por quê? Porque nós entendemos equivocadamente qual o significado. Então, para isso, vocês têm que ter mais intimidade com o espanhol. Ai, professor, eu não estudei espanhol, nunca tive espanhol no ensino médio. Não importa, mas ainda é tempo. Você pode conseguir compreender o espanhol. Quando? Agora mesmo. Você não deve deixar para amanhã. Você deve conseguir o dicionário, né? Você deve buscar na internet, não é como eu falei. Você deve procurar ler essas questões. Você tem a cartilha aí, você pode ler essas questões bem detidamente, sublinhar, né? Que palavra será essa? Então, buscar o significado. E você vai entendendo, você vai compreendendo o idioma. Então, o idioma a gente não aprende da noite para o dia, como eu falei. É um trabalho dia após dia, semana após semana, meses após meses, nós vamos aprendendo o idioma, certo? A gente vai construindo. Agora, não confunda espanhol com português. O espanhol é um idioma próprio, não é um dialeto, é um idioma próprio, certo? Não confunda com portunhol. Portunhol é uma interlíngua, né? Muito falado na fronteira do Brasil com os países que falam espanhol. Então, será hasta la próxima. Estudem, não deixem de estudar e nos vemos na próxima classe. Gracias. Hasta pronto. Olá, estamos aqui outra vez com Acerte os Ponteiros com o Enem, a disciplina espanhol. E hoje nós temos as palavras heterossemânticas e heterogenéricas. Nós queremos conversar um pouco com uma questão sobre as palavras heterossemânticas e heterogenéricas. Nós já sabemos o que significa a palavra heterossemântica. Hétero, diferente, né? Contrário, né? Semântica, sentido, não é? Então, são as palavras que têm a mesma grafia até, mas com sentido diferente do espanhol para o português. E temos também as palavras heterogenéricas, que é hétero, diferente, né? Contrário, e genérico, do gênero, não é? Então, algumas palavras em espanhol são masculinas ou femininas, né? E o contrário em língua portuguesa. Então, nós temos isso que faz muita confusão diante de uma questão, diante de um enunciado, para que possamos responder corretamente. Então, nós vamos, primeiramente, à questão número 3. A questão número 3 é do Enem 2010. Nós queremos, o título é Brincando. É um título em espanhol, Brincando. E o texto, eu vou ler para vocês, o texto tem muitas palavras em inglês, mas é o texto em espanhol. Diz o seguinte: Kangaroos chega a México con diseños atléticos, pero muy fashion. Tiene un toque vintage con diferentes formas y combinaciones de colores. Lo más cool de estos tenis es que tienen bolsas para guardar llaves o dinero. Son ideales para hacer ejercicio y con unos jeans obtendrás un look urbano. Aí está o local onde foi retirado esse texto, né? Agora eu queria chamar a atenção de vocês para algumas palavras que estão sublinhadas na questão, não é? Essas palavras ou expressões nós vamos examinar detidamente para tentar responder